Bom dia, pessoal. Hoje é 17 de novembro de 2020. Estamos gravando o vídeo 28. Estamos estudando tipologia e hoje vamos falar de José, um tipo de Cristo. Esse José que nós vamos falar é aquele José do Egito, não é o pai de Jesus. É José do Egito, filho de Jacó. E tipologia a gente mostra, no caso, estamos falando de tipos humanos de Cristo, então a gente mostra alguns personagens que têm semelhanças com Cristo. Por isso que fala tipologia. E estes personagens estão todos no Antigo Testamento e o cumprimento, no caso de Cristo, está no Novo Testamento. Então vamos lá. José é o tipo de Cristo. José e Jesus, eles foram amados pelo Pai. É a primeira semelhança que nós vamos falar aqui. Em Gênesis, portanto, o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, ele fala assim: E Israel é o segundo nome para Jacó, é o mesmo. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então Jacó teve 12 filhos homens, e ele amava mais José do que os outros. O Benjamim ainda não tinha nascido aqui. E ele teve filhas. A única filha cujo nome é mencionado na Bíblia é Diná, mas ele teve outras filhas. Então aqui diz que Israel, ou Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos. E Mateus 3,17, a Bíblia diz o seguinte, então sempre eu vou falar Antigo Testamento e Novo. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Deus está falando, né, que Jesus é o seu filho amado e que Deus o ama. Então, José e Jesus foram amados pelo Pai. Segunda semelhança. José e Jesus foram odiados pelos irmãos. Então vamos aqui, Gênesis 37:4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, a gente acabou de ver no versículo anterior, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, com ciúme, né, porque Jacó ou Israel amava mais José do que eles odiaram, está aqui escrito. E agora vamos para o Novo Testamento, João 15, 24 e 25. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Aqui é Jesus falando, né? Dizendo aqui que os israelitas, né, odiaram a ele e ao seu pai. Outra coisa, aqui é no 25. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, ou seja, no Antigo Testamento. Odiaram-me sem razão. Então, tanto José como Jesus foram odiados pelos seus irmãos. Os irmãos de Jesus aqui são os israelitas, os judeus. Outra semelhança, aqui a terceira. José e Jesus foram enviados pelo Pai. Gênesis 37, 13 e 14. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Então aqui Jacó pedindo para José ir até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Respondeu José. Disse-lhe o pai, Jacó: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Então aqui o Jacó, né, com Israel, ele estava preocupado com os seus filhos. Então pediu para José ir lá ver se está tudo bem e trazer notícias. 1 João 4,14. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aqui o Pai, tal qual Israel, né? O Pai que é Deus, preocupado, né, com os seus filhos, conosco, ele enviou Jesus, no caso aqui, para trazer salvação, perdoar os pecados e trazer salvação. Porque ele sabia, ele é onisciente, que não estava tudo bem. Mais uma semelhança. José e Jesus foram vendidos por seus irmãos. Então, Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos, ou
ou seja, os irmãos de José, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Então, antes de vender, eles colocaram José no poço, a ideia era matar, né? Mas colocaram no poço e houve interferência de Judá e falou, não vamos matar não. Aí os ismaelitas iam passando, eles venderam por 20 peças de prata. Mateus 26, 14 e 15 fala que Jesus também foi vendido, só que por 30, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que é o traidor, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês, ou seja, se eu entregar Cristo para vocês. E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Então, a semelhança aqui que era moedas de prata, agora lá era 20 aqui 30. Ok. Então, aqui o que nós colocamos como semelhança é que tanto José como Jesus foram vendidos por seus irmãos. Entendeu? Então foram vendidos. Essa história de José é muito bonita, essa história, mas não é o caso da gente falar a vida de José, porque como estamos tratando de tipologia, vamos falar só das semelhanças entre ele e Cristo. Mas é uma leitura que eu recomendo, o livro de Gênesis, a história de José. Aqui tem uma ilustração que eu peguei na internet. José é vendido como escravo. Então aqui, ó, José, coitado, acabou de sair do poço e foi entregue aos ismaelitas que vinham de Midian, e eles levaram José para o Egito. Outra semelhança, José e Jesus foram tentados e venceram. Veja bem como é que isso aconteceu. Gênesis 39, versos 7 e 8. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, no caso a mulher de Potifar, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Então ele era fiel ao seu senhor, José era fiel ao seu senhor. A mulher de Potifar, que era o chefe de José, queria que ele deitasse com ela, mas ele recusou. Então ele era um servo de Deus, fiel, homem de oração, ele recusou. Então, isso aqui é um exemplo muito bom para a gente seguir. Jesus também foi tentado. Mateus 4, vou ler o verso primeiro, o 10 e o 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi tentado pelo diabo. Aqui que está fazendo o papel do diabo é a esposa de Potifar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então Jesus venceu também, tá? Ele recusou a oferta de Satanás, como José recusou a oferta da mulher de Potifar. E outra coisa também, o Satanás ele usava a escritura. Ele falava: está escrito isso. Jesus falava: mas está escrito assim e assim. Só que Satanás distorcia, né? Então, pela palavra, Jesus venceu o diabo. Então, olha, ele falava assim, ó: está escrito. Esse está escrito, Jesus falou algumas vezes, né, para Satanás. E por fim, ele deu aqui o golpe final: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo viu que não tinha jeito, deixou, e os anjos vieram servir. Então, agora a gente podia falar assim: mas Jesus é o próprio Deus, ele tinha tudo para vencer Satanás. Mas José, ó, ele conseguiu ser vitorioso na tentação. José é um homem como nós, tá? Ele era humano como a gente. Então há a possibilidade da gente recusar as tentações que o diabo nos oferece. Outra coisa, José e Jesus foram presos entre dois criminosos, ou entre dois malfeitores. Gênesis 40, verso 2 e 3. O faraó, aqui uma explicação, né? Faraó é o título para o líder supremo. Ele era o rei, né? Então é um título que tinha. Então, faraó é o título, mas ele tinha o nome, né? O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa
do capitão da guarda, na prisão que José estava. Então, olha só, José estava preso e o faraó mandou colocar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Então, ele ficou preso entre dois criminosos, né? Pelo menos acusado por faraó. E Jesus, olha só, Lucas 23, 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, com Jesus, para serem executados. Aqui é aquela história, né, que lá na cruz, né, o da direita falou: Jesus, tem misericórdia de mim, né? Quando entraram no terreiro, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o da direita foi salvo, o da esquerda não. O da esquerda estava maldizendo, né, blasfemando. Então, ele não se arrependeu e não reconheceu Jesus como Cristo. Então, olha aqui, José, está aqui os dois, né? Um é o chefe dos copeiros, o outro é o chefe dos padeiros. E eles tiveram um sonho, né? José interpretou, aí o outro falou: bom, ele sabe interpretar, na verdade, Deus dava a revelação para José. Então interpreta o meu também. Então interpretou o sonho dos dois. Um foi recolocado no seu cargo, o outro teve a cabeça decepada. É uma história bonita que eu não vou citar aqui, mas essa tanto interpretou o sonho dos dois, como interpretou o sonho do faraó. A gente vai ver daqui a pouco que ele foi promovido. Aí ele falou para, quando eles estiverem lá na presença do rei, para lembrar-se dele: ó, lembra de mim, fala de mim pro rei e tal. Que ele queria sair daqui, ele estava preso e injustamente. Mas o item: José e Jesus foram levantados e exaltados. Gênesis 41, 43 e 44. E o fez subir na sua segunda carruagem, aqui é o faraó, né, o manda-chuva lá do Egito, e clamavam diante dele, e clis todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, o faraó deu toda a autoridade para José, né, sobre toda a terra do Egito. E disse ainda faraó a José: eu sou faraó, quer dizer, eu sou o rei, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Então ele exercia uma função, trazendo para os dias de hoje, como se fosse um primeiro-ministro. Então, se você pegar um país que tem monarquia, como a Inglaterra, né, que tem a Rainha Elizabeth, então toda a administração ela cabe ao primeiro-ministro. Tem uma parte que fala que era o governador do Egito, mas é a mesma coisa. Então, tirando o rei, José que mandava. Então, o que eu quero focar aqui? Ó? Deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó é para José. E Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, eles foram levantados e exaltados por terem sido obedientes, por terem sido tementes a Deus. Então Deus os exaltou grandemente. Aqui, ó, aqui é a segunda carruagem, né? Então José está sendo ovacionado, está sendo aplaudido, aqui, ó, está sendo exaltado, porque ele interpretou o sonho do rei. O rei gostou e falou: ó, você que vai administrar tudo, porque do jeito que você falou aí, não tem ninguém aqui no Egito que seja capaz de fazer isso que você falou, né? Que seja um bom administrador em todos os sentidos. Aqui, ó, José é promovido ao faraó, aqui, ó, conversando com ele, promovendo, falando: a partir de agora, nada se faz sem a sua permissão. Então, acima de José, apenas o faraó. Outra coisa, José e Jesus começaram o seu ministério aos 30 anos. Então, mais uma semelhança. Gênesis, Antigo Testamento, 41 e 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, ao rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito, ou seja, ele foi trabalhar, ele foi percorrer no sentido de supervisionar para ver o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito, tá? Então ele realmente era um excelente administrador, é lógico, tudo sob a direção de Deus, debaixo do controle de Deus. E Jesus? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Então veja bem, José e Jesus têm várias semelhanças, e é por isso que a gente diz que José é um tipo
de Cristo. Ou seja, ele tipificava, ele apontava para Cristo. Outra coisa, seus irmãos conspiraram contra eles para matarem. Então, os irmãos de José e os irmãos de Jesus, que são os israelitas. Vamos ver primeiro aqui os irmãos de José, em Gênesis 37, 17, a parte B, e o 18. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Então, lembra que José, lá no começo eu li, ele preocupado com seus filhos, pediu para José ir até seus irmãos e ver se estava tudo bem. Quando os irmãos viram José chegando, já planejaram matá-lo. Eles tinham inveja dele, que ele era amado do Pai. Agora vamos aqui para Jesus, no Novo Testamento, Mateus 26, versos 3 e 4. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos, faltou essa aqui, do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Aqui eu queria só chamar a atenção que quando fala o chefe dos sacerdotes e líderes religiosos, então veja bem, quem matou Cristo, quem decidiu foram os religiosos. Então tem que ter muito cuidado com falar eu sou religioso, aí não quer dizer muita coisa. O que importa é o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. É um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo, porque religião, foram religiosos que mataram Cristo. Então religião não quer dizer muita coisa, tá? Então a gente não pode se prender a religião, a essa ou aquela religião. A gente tem que estar ligado a Cristo, através do Espírito Santo. Então só chamando a atenção de novo. O chefe do sacerdote, olha só, os que defendiam a lei, e os líderes religiosos do povo reuniram no palácio do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. No tempo de Moisés era Arão, cujo nome era Caifás. Então Caifás era o sumo sacerdote e planejaram prender Jesus a traição e matá-lo. Ou seja, corrupção, né? Prenderam a traição, a corrupção. Então, ambos, tanto José como Cristo, foram vítimas de seus irmãos. Conspiraram para matar. No caso de José, não chegou a matar, colocaram no poço, mas depois venderam. Mas no caso de Jesus, mataram sim. Outra coisa aqui, ó. Através de José e de Jesus, vieram reconciliações e bênçãos para os irmãos. Gênesis 47, 7. Olha só, o José falando: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Então José reconheceu que toda essa trama, toda essa traição dos seus irmãos tinha um propósito. Então José foi parar no Egito, se tornou o homem mais importante do Egito, depois do faraó, né? E a gente sabe, lendo a história, que ele conseguiu armazenar bastante alimento e depois ele mandou então que Jacó viesse com toda a sua família, seus filhos, netos e os demais irmãos de José. E José deu todo apoio, eles foram viver no Egito, tá? Na terra de Gozém, foram viver no Egito e ali começaram a prosperar, a crescer. Até que 430 anos depois eles eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Foi quando Deus levantou Moisés que levou para Canaã, a terra prometida. Mas o que José está dizendo é o seguinte: ele reconheceu que foi Deus que enviou ele para o Egito. Então, ou seja, você não precisa ficar preocupado com medo, foi Deus que me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra. Senão podiam morrer todos os israelitas de fome lá onde eles estavam, em Canaã. E para salvar-lhes as vidas com grande livramento. É o que José fez. E Cristo, olha só. Então eu estou dizendo o seguinte, que através de José e Jesus vieram reconciliações e bênçãos para os irmãos. Efésios 1:3, Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Através de Cristo, nós fomos abençoados. Abençoados. Assim como através de José, os israelitas e os irmãos dele foram abençoados. Uma outra semelhança aqui.
a noiva não hebreia. Então, olha só, em Gênesis 41, 45. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. Então, quando o faraó designou José para ser o seu primeiro-ministro, o seu governador de toda a terra do Egito, ele mudou o nome. Então não é mais José, é Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher, lhe deu por esposa, Azenate. Ela era filha de Potífera, um sacerdote de On. On é uma cidade do Egito. Então o que acontece? O José, sendo um hebreu, então ele casou com uma mulher não hebreia, ele casou com uma egípcia. Agora vamos falar sobre Jesus aqui, ó. Atos 15, 13 e 14. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, agora é o discurso de Tiago, né? Tiago está falando aqui. Homens e irmãos, ouvi-me. Simão, fala Simão que é Pedro, né? Simão Pedro. Pedro relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, ou seja, os não-judeus, os não-hebreus, para tomar deles um povo para o seu nome. Então, Deus visitou os gentios e, através dos gentios, ele formou um povo, que é a igreja, tá? Para o seu nome. Então, voltando. Homens e irmãos, ouvi-me. Simão Pedro, relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios, os que não são hebreus, para tomar deles, ou seja, dos gentios, um povo para o seu nome. A gente sabe que Jesus veio para os seus não receberam. Aí Deus, então, tomou os gentios e formou a igreja. Então, os dois, então, ele tem noiva não hebreia. Então, eu vou ler aqui, ó. Azenate, nesse comentário aqui, a esposa de José, e José que fora rejeitado por seus irmãos, essa Azenate representa a igreja, que é a igreja é a noiva de Cristo, durante o período de sua rejeição por seus irmãos de Israel. Então Israel rejeitou há mais de 2.000 anos atrás, continuou rejeitando. Então Deus pegou a igreja, que é não hebreia, tá? Que é não israelita, para ser o seu povo. E João 1, capítulos 11 e 12. Falando de Cristo, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele veio para os judeus, só que os judeus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos os que crerem se tornaram filhos de Deus. Então, quem aceitou Cristo, o Evangelho de Cristo, a Palavra de Cristo, então faz parte da igreja do Senhor, que é a noiva do Senhor. No arrebatamento, o Senhor, ele vem como noivo, ele vem buscar a igreja, que é a sua noiva. Aí, depois do arrebatamento, acontece lá em cima, já falei, né, na escatologia, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Quer dizer, o casamento vai acontecer lá no céu, depois que arrebatar a igreja. Então, o noivo vem buscar a noiva. Deixa eu ver o que mais. Eu também achei interessante isso aqui, ó, o discurso de João Batista. João 3,29. Então está no Evangelho de João, João Evangelista, mas falando de João Batista. A noiva pertence ao noivo, ou seja, a igreja pertence a Cristo. O amigo que presta serviço ao noivo, no caso aqui João Batista, e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então João Batista estava contente porque ouviu a voz do noivo. E ele está deixando claro aqui que a noiva pertence ao noivo. Então a igreja pertence a Cristo. E irei buscar a igreja que lhe pertence. Então com isso nós terminamos hoje esse estudo sobre José, um tipo de Cristo. E na semana que vem a gente continua falando de Benjamim. Tá? Então se você gostou, compartilhe com os seus amigos, seus contatos, deixe o seu like e até a semana que vem, se Deus quiser.